Quando você ouve o termo cannabis, você pensa em uma coisa só? Meu nome é José Diogo, eu sou médico, psiquiatra e doutor pela USP e sou especialista em canabinoides. Quando nós falamos sobre cannabis, claro que nós pensamos primeiro na planta, depois nós pensamos na droga de abuso, ou seja, alguém fumando, e por fim, eu sei que nós pensamos também sobre uso medicinal. O que eu quero junto com vocês aqui é conseguir diferenciar bastante essas dimensões e me aprofundar com vocês aqui sobre o uso medicinal dos fitocannabinoides. Quando nós pensamos na planta, ela pode sim ser utilizada para diversas funções, e quando nós estamos olhando no aspecto da atividade biológica, tecnicamente vamos pensar nessas duas dimensões aqui. Uso como droga, que aí eu posso utilizar de uma maneira recreacional, que é uma maneira ocasional, que aquele indivíduo ele fuma a cada 2 meses, uma vez no ano. E eu tenho o que nós chamamos do uso problemático, quando eu passo a utilizar todos os dias e aí eu tenho muita dificuldade de parar. Eu já ouvi muitas vezes aqui no consultório: doutor, eu não consigo parar porque a maconha é o que me sustenta e me abaixa a ansiedade, e se eu não fumo eu fico irritado. Mas é exatamente isso, A maconha, ela atua dentro do nosso organismo justamente modulando nossas emoções, a maneira como nós pensamos. Existem algumas definições de drogas e uma definição que eu gosto é chamar a maconha de uma droga perturbadora. Então, ela perturba o tempo, o tempo ele passa de uma maneira diferente, ela perturba um pouco as emoções, eu me sinto de uma maneira diferente, mas a questão é, quando o indivíduo ele passa a ter um uso frequente, ele realmente funciona desse jeito. Se ele não fuma, ele fica irritado. Sempre ele acha que ele está fumando desse jeito para ajudá-lo, mas na realidade está atrapalhando, ele está ficando irritado porque ele está ficando sem fumar, ou seja, ele está dependente da maconha. Isso é o que nós chamamos de uso problemático, ou a nossa definição de transtorno de uso de cannabis. É isso. Quando eu olho para o aspecto medicinal, eu tenho uma tendência a não chamar de cannabis medicinal. É muito menos maconha medicinal, porque maconha nós associamos à droga. E por que eu não uso o termo cannabis medicinal aqui no Brasil? Porque vamos pensar, no aspecto terapêutico, nós estamos pensando nos fitocannabinoides. Existem centenas desses fitocannabinoides, mas tem 4 que são mais estudados, que é o canabidiol, o CBN, o delta-9-tetraidrocannabinol, que é o THC, o canabigerol, que é o CBG, e o canabinol, que é o CBN. Agora, olha que interessante, embora sejam os 4 mais estudados, o CBG e o CBN são pouquíssimos estudados. Ou seja, são centenas de componentes dos quais nós sabemos pouco. Nós sabemos mais sobre o canabidiol e o THC. Então, tecnicamente, quando eu estou olhando no aspecto terapêutico, eu estou olhando mais para esses 2 componentes. E se eu penso na maneira de uma prescrição, veja, fora do Brasil, nós podemos utilizar esses produtos in natura, de fato, uma flor que o indivíduo ele vai vaporizar, existe isso, é uma realidade em alguns países na Europa, como por exemplo Alemanha, ou Estados Unidos, Canadá, até mesmo na Austrália, e nós podemos utilizar esses produtos de uma maneira como nós vemos no Brasil, óleos com uma proporção maior de canabidiol, só canabidiol, contendo THC, e nós também podemos utilizar esses produtos isolados. Eu estou dizendo para vocês que além da forma in natura, eu tenho os extratos, eu tenho os produtos isolados e eu tenho as proporções. Então, CBD e THC 1:1, 1:2, 20:1, 50:1. É claro que tudo isso daqui não pode ser chamado com o mesmo nome. E quando eu olho para o Brasil, a nossa prescrição ela não deve ser feita de uma maneira in natura. Nós olhamos pro THC e pro canabidiol. Basicamente é isso. Ok, a gente pode falar sobre CBG, sobre CBN? Pode. Mas tem pouquíssimos estudos a respeito. Então, a nossa responsabilidade, não só enquanto pesquisador, mas especialmente enquanto clínico, prescritor, é justamente tentar trazer
o melhor para o nosso paciente do que nós conseguimos ter de evidência naquele momento. Pode ser, e provavelmente daqui 20 anos, quando nós voltarmos a assistir esse vídeo, as coisas vão estar bem diferentes. Mas nesse momento, o que a gente mais olha é o que a gente tem mais evidência, que é CBD e THC. No Brasil, a Anvisa, ela permite, né, o prescritor médico a prescrever de duas maneiras. Uma é para os produtos que são comercializados aqui dentro, e desses produtos, ou nós temos canabidiol isolado, ou nós temos um extrato com uma proporção maior de canabidiol, e não mais do que 0,3% de THC. Ou prescrição de produtos importados. E aí os produtos importados você tem uma proporção de THC que muitas vezes é bem diferente disso que tem no Brasil. E toda a nossa energia enquanto pesquisa é, uma vez criando evidências e tendo, né, dados positivos, é um dia olhar para esses produtos como um medicamento. Então a pergunta que a gente se faz é, posso utilizar? O canabidiol ou o THC, ele tem interação com outras medicações, com outros psicofármacos? Essa é uma excelente pergunta e nós vamos responder ela no próximo vídeo.